é talvez a carta com maior profundidade bíblica, teológica que nós conhecemos. E hoje nós estamos iniciando uma nova série temática que nós vamos meditar durante todo o mês de agosto, perpassando inclusive o culto do Dia dos Pais, que será o próximo domingo, onde nós queremos olhar sobre viver uma vida diferente, ou uma vida diferente. Nós olhamos para as nossas vidas e eu quero te fazer esse exercício, quero te convidar a fazer esse exercício. O exercício de pensar como está a sua vida hoje e como você gostaria que a sua vida estivesse. Sua vida está do jeito que você sempre sonhou? Ou talvez a sua vida é uma frustração dos seus sonhos? Independentemente de como tem estado a sua vida, a Bíblia nos convida a vivermos um novo estilo de vida. E esse texto de Romanos 12, ele quer servir como um norte, não só para hoje, mas para toda a série temática do mês de agosto. Então, eu quero te convidar a ler comigo esse texto que diz o seguinte: portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até aqui, palavra do Senhor. Paulo está instruindo o povo de Roma a viver uma vida diferente, a viver uma vida que se adeque à vontade de Deus. Se nós formos estudar um pouco mais sobre a história, nós vamos descobrir que Paulo está escrevendo isso no meio de um dos grandes momentos do Império Romano. E a igreja de Roma é uma igreja que ela foi formada pelo Espírito Santo, mais do que qualquer outra pode alugar este valor no período do início da história cristã. Por quê? Porque a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja da Galácia, essas igrejas, que nós também temos cartas destinadas a elas, foram fruto da evangelização de Paulo e dos sistemas de evangelização dos quais nós temos conhecimento. A igreja de Roma só nasceu porque pessoas foram evangelizadas, chegaram a Roma e lá se organizaram ao redor da palavra de Deus. Não existia um apóstolo, não existia um líder que tivesse dito: eu fundei essa comunidade. Mas o Espírito Santo é o grande fundador. E Paulo então está escrevendo essa carta como quem diz: olha, eu estou passando para vocês o básico que vocês precisam saber para poder caminhar, para poder viver a vida de vocês à luz do Evangelho. E até o capítulo de número 8, Paulo faz uma construção muito clara daquilo que nós entendemos sobre o que é a vida cristã, num sentido espiritual. Quem é a pessoa que se torna justa diante de Deus? Como que essa pessoa vive? Como que ela caminha em santidade? O que a ampara? Qual é a extensão do amor de Deus sobre a vida dela? Depois, no capítulo 9 a 11, Paulo faz uma explicação sobre como ele entende
que se dá a relação entre Deus e o povo judeu, que afinal é o povo da promessa do Antigo Testamento. E a partir do capítulo de número 12 até o capítulo de número 16, Paulo então está explicando ao povo, na prática, como a gente deve caminhar. E aí nós nos achegamos a esse texto, e esse texto ele tem algumas questões que são extremamente profundas, e nós poderíamos passar todo mês de agosto olhando só para esses 2 versículos. Mas nós não vamos fazer isso, senão vocês vão cansar de ficar ouvindo o texto de Romanos 12, 1 a 2. E Paulo abre esse texto dizendo o seguinte: portanto, irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus que vocês ofereçam o corpo de vocês como sacrifício. Ofereçam o corpo de vocês como sacrifício. E aqui existe algo que é muito interessante, que Paulo está nos colocando diante de um lugar diferente do que muitas vezes nós nos colocamos. Quando Paulo diz que nós precisamos oferecer o nosso corpo como sacrifício, ele está colocando que a nossa vida é como uma oferta agradável a Deus, semelhante aos sacrifícios do Antigo Testamento. E os sacrifícios do Antigo Testamento tinham uma função, especialmente os sacrifícios animais. Qual era essa função? O povo pecava, o povo cometia um erro, o povo falhava, e aí então se achava um bode, um bezerro, um bichinho sem defeito, um bezerro sem defeito, levava esse bezerro até o santuário, e ali então era matado esse bezerro em sacrifício pela falha do povo, ou pela falha do mundo. Vários cordeiros e vários bezerros foram mortos em sacrifício em favor dos outros. E agora Paulo está dizendo que nós precisamos nos apresentar como sacrifício. Parece estranho, uma vez que nós entendemos que o Cordeiro de Deus, que haveria de ser sacrificado em favor do pecado da humanidade, é Jesus Cristo. E Ele já morreu na cruz. E de fato, Paulo não está falando para nós morrermos pelos pecados dos outros, mas para nós entendermos que quando nós mortificamos a carne, quando nós paramos de dar voz e vazão ao pecado em nós também estamos sendo canal de vida e bênção na vida dos outros. Ou seja, a minha vida não tem a ver só comigo. Não é só sobre o que eu quero, não é só sobre o que eu espero. Eu apresento o meu corpo como sacrifício a Deus para que outras pessoas conheçam o caminho da misericórdia que há em Cristo Jesus. Eu ofereço o meu corpo como sacrifício a Jesus Cristo para que outras pessoas caminhem com Ele. Em outras palavras, eu ofereço a minha vida não só para que eu seja santificado, mas para que o meu redor seja santificado pelo poder de Deus. E os meus arredores são santificados porque eu vou conhecendo a palavra, e assim eu sou transformado e vou transformando as pessoas ao meu redor. Tem gente por aí, e vocês com certeza conhecem alguém assim. Se vocês... Bom, deixa eu falar essa frase depois. Tem gente por aí que ela espera que o mundo inteiro mude, menos ela. Vocês conhecem gente assim? Não, está tudo errado. O fulano está errado. O ciclano está errado. O beltrano está errado. O mundo está errado, mas eu estou certo.
Se você não conhece alguém assim, cuidado, deve ser você. Sempre tem alguém assim na nossa volta. Nós precisamos estar atentos, porque o que a Bíblia está nos dizendo é o exato oposto. Paulo está falando, apresentem-se como quem não espera do mundo mudança, mas como quem é do mundo mudança. Então não espero que o meu filho melhore, eu não espero que o meu esposo melhore, que a minha esposa melhore, eu não espero que os meus pais melhorem, eu não espero que o meu trabalho melhore. Eu sou a melhoria do ambiente onde eu estou. Paulo está dizendo isso porque ele está falando que através da minha vida eu posso afetar outras pessoas. Faça um teste. Faça um teste. Experimente na sua casa, se na sua casa um cozinha e o outro lava a louça. É justo que seja assim. Experimenta ou deixar de cozinhar ou deixar de lavar a louça. Você vai ver que não dá para cozinhar sem lavar a louça. E não dá para lavar a louça sem cozinhar, mas daí todo mundo morre de fome. Então, para a vida funcionar, não precisa mudança do outro. Não precisa mover o outro e cuidar do outro. Quando eu não faço a minha parte, eu afeto a vida do outro. Essa compreensão é a que Paulo está dizendo. Olha, a tua vida é ofertada a Deus como sacrifício porque alcança a vida dos outros e santifica os outros. E ele diz o seguinte: como sacrifício a Deus, vivo, santo e agradável. Um sacrifício vivo, santo e agradável. Como nós sabemos se a nossa vida está sendo transformada, apresentada diante de Deus? Nós temos esses 3 padrões para podermos compreender. Se a nossa vida vivifica, vida que vivifica. Pode parecer estranho, mas tem vida que mortifica. Vocês já chegaram em algum lugar e tem aquela pessoa que ela joga o ambiente lá para baixo. Quando ela entra, tudo está mal. A gente já tem vontade de ir embora. Não, tem um problema, está tudo ruim, meu Deus do céu. A minha vida está mal e todo mundo me persegue, o mundo me odeia. Conhecem alguém assim? Se não conhece, já sabe. Provavelmente você está bem. Agora, vocês conhecem alguém que traz vida quando entra? Aquela pessoa que o clima está normal, ele está tranquilo, não tem nada acontecendo. E quando ela chega, todo mundo começa a querer conversar, a sorrir. Aquela pessoa que chega no teu trabalho de manhã, todo mundo bocejando ainda, e ela chega e já, bom dia, e você já tem a alegria de estar naquele dia maravilhoso junto com essa pessoa. É isso que ele está dizendo. Olha, a sua vida precisa ser um sacrifício vivo, que traz vida nos ambientes onde você está. Por que traz vida? Porque é o Evangelho de Jesus Cristo que te dá sentido para viver. E é esse Evangelho que faz com que eu levante de manhã e diga que a minha vida tem propósito. Afinal, Deus morreu por mim. Em Jesus Cristo, Ele se entregou por mim. E a minha vitória está garantida na eternidade. Então, por que eu vou ficar chateado se o meu pão queimou hoje de manhã, ou se a padaria estava fechada? Eu estou feliz porque eu posso viver a minha vida no dia de hoje. A minha vida vivifica. É exatamente nesse sentido que Paulo também está nos apresentando uma vida diferente, viver uma vida vivificadora, mas também não só isso, uma vida santificada, ou seja, uma vida separada do mundo. Nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós vivemos em um mundo, mas nós não compactuamos com o pecado desse mundo. Nós somos separados de Deus. Nós, na verdade, nós somos separados de Deus pelo pecado, e em Jesus Cristo nós somos separados do mundo porque nos tornamos humanos. Deus é santo e o pecado não pode estar na presença dele. Então nós precisamos buscar
viver contra o pecado, santificados em Jesus Cristo. Então, sacrifício santo e um sacrifício agradável, que faça a vontade de Deus. E aqui Paulo ainda usa esse termo que faz uma referência ao aroma agradável que sacrifícios faziam a Deus. A Bíblia vai dizer no Antigo Testamento, quem teve o prazer de ler vai encontrar essa expressão. Isso é um sacrifício de aroma agradável a Deus. Nós somos esse sacrifício, eu e você. Ou nós podemos ser esse sacrifício, eu e você. Mas como? Paulo responde isso nesses 2 versículos. Ele diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo. Ou seja, não tomem a forma deste mundo. Não tomem a forma pecaminosa desse mundo. E nós fazemos isso, infelizmente. Com muita facilidade, nós nos amoldamos ao padrão desse mundo. Quer ver alguns exemplos? Hoje nós vivemos em um mundo que tem normalizado o uso de palavras torpes, palavras erradas, palavras de baixo calão, palavrão. E a gente diz: não, isso não tem nada a ver. Mas quando uma criança está falando, a gente acha muito feio. Mas eu falo. E eu espero que a criança não fale, mas ela está aprendendo de quem? Nós normalizamos isso, nós tratamos isso como uma coisa mais normal do mundo. Nós normalizamos coisas que são crimes. Segundo a lei de trânsito, você beber e dirigir é crime. Mas nós normalizamos, dizemos: não, está tudo certo. Ainda não está no ponto que vai dar um problema. Nós vivemos em um mundo que normalizou o pecado. Só que nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos tomar a forma do pecado. Nós não podemos normalizar aquilo que está errado. Só porque o mundo normaliza. Eu conheço pessoas que elas nunca foram de caminhar de jeitos equivocados. Sempre defenderam o caminho certo. Mas que são influenciadas pelo mundo e começam a defender as coisas erradas. Eu conheço algumas pessoas que, quando eu era pequeno, viviam reclamando dos funks, porque os funks falavam coisas muito feias. Mas hoje eu escuto na casa dessas mesmas pessoas um sertanejo que é pior do que os funks quando eu era mais novo. Estilo musical não altera o valor daquilo que está sendo dito. Nós precisamos observar o que está entrando nas nossas casas, o que está moldando o nosso pensamento, o que está moldando quem nós somos. O que nós estamos vendo, o que nós estamos assistindo, o que nós estamos fazendo, com quem nós estamos falando, mostra e molda o nosso caráter. E é exatamente por isso que nós não podemos nos amoldar a este mundo. Porque a Bíblia vai dizer, e a Bíblia é muito clara em explicitar isso, que o mundo jaz no maligno. Nós nos assustamos com uma coisa ou outra das realidades do mundo, mas esse mundo jaz no pecado, porque o ser humano, de modo geral, se afastou de Deus. E nós, quando nos reaproximamos, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, precisamos tomar a forma de Cristo. Não vos amoldeis a este século. Não tomem a forma desse mundo. Não seja um cristão tão
tão amoldado ao mundo, que as pessoas nem sabem que você é um cristão. Não seja alguém tão amoldado ao mundo, que senta na roda do escarnecedor, que senta na roda do maldizente. Salmo número 1 vai falar sobre isso. Inclusive, alguns dias atrás, Marcelo cantou um hino lindo sobre esse salmo aqui. Nós precisamos não nos aproximarmos do caminho, mas nós antes precisamos transformarmos pela renovação da nossa mente. E aqui, olha como é maravilhosa a construção desse texto. Transformem-se pela renovação da vossa mente. A responsabilidade dessa transformação, segundo o texto, não é do meu cônjuge, não é dos meus pais, não é dos meus filhos, não é do universo, mas é minha. Transformem-se pela renovação da vossa mente. É necessário que eu escolha o caminho de transformar a minha vida pela renovação da minha mente. Isso não acontece por um êxtase. Isso não acontece por um momento pontual. Isso não acontece porque eu levantei um dia no culto, vim aqui na frente e o pastor orou por mim. Eu vir aqui à frente o pastor orar por mim é um impulsionador. Não acontece porque eu fui num retiro e foi muito bom. Não acontece porque hoje tive um momento espiritual com Deus. Não, isso acontece porque todos os dias eu escolho viver a renovação da minha mente em Cristo Jesus. Ou seja, eu escolho alimentar a minha vida daquilo que vem de Deus. Porque se quando eu me alimento do mundo, eu me amoldo pelo padrão do mundo, quando eu me alimento da palavra de Deus, da oração, da comunhão, eu estou tomando a forma que Deus tem para mim. Eu me amoldo aos padrões de Deus. É exatamente por isso que, como igreja, nós temos olhado para 3 formas de caminhar. Nós temos buscado viver a nossa igreja em comunidade. Significa que nós olhamos para o espaço de culto como um espaço de tornar a igreja viva, de transformar as nossas vidas e de receber as forças do próprio Deus para servir lá fora. Nós temos buscado, nós temos compreendido que nós queremos acolher com sinceridade, porque é na comunhão que nós encontramos força. É quando eu estou num pequeno grupo com quem eu posso abrir o meu coração, falar das minhas dores, falar das minhas lutas, que eu também sou acolhido e amado. E nós queremos orientar e servir com propósito, porque diante desse mundo que jaz no maligno, nós precisamos alcançar outras pessoas com propósito. Então nós alcançamos falando da palavra de Deus, mas nós também alcançamos através da diaconia, através do serviço. Porque tudo isso nós estamos fazendo para mudar a nossa mente à vontade de Deus, através da nossa fé, da comunhão e do serviço. Isso significa dizer que não é uma coisa somente sentimental, mas é prática, é uma escolha. Não se amoldem ao padrão deste século. Antes, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês venham a conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus está conhecida quando Ele está ditando os padrões das nossas vidas. Quando eu estou caminhando racionalmente com Ele todos os dias. Quando no meu trabalho eu vejo a mão de Deus. Quando na minha casa eu vejo a mão de Deus. Quando na igreja eu vejo a mão de Deus. Quando em cada pequeno aspecto do meu dia a dia eu percebo Deus me guiando.
porque eu permito caminhar. Nós fazemos isso através da oração e da leitura da Bíblia. Mas nós precisamos estar atentos todos os dias, porque um dia de vacilo acumula. Já ficaram um dia sem lavar louça em casa? Já? Parece que aconteceu uma guerra. Na minha casa parece que aconteceu uma guerra. Um dia sem lavar louça. Esses dias atrás eu fiz esse experimento. Não foi de propósito, mas eu fiz. Lá em casa quem lava a louça sou eu. E eu disse, hoje eu não vou lavar a louça. Quero ver. Minha esposa quase me bateu. Estou vivo hoje, sinal da misericórdia dela. Quando eu entrei na cozinha, eu pensei, quando foi que a gente recebeu visita? Eu nunca vi tanto prato, tanta panela, tanto copo, tanta xícara no mesmo lugar. Foi Deus, Senhor Jesus Cristo. E o pior foi eu que sujei. Eu não tenho nem com quem reclamar, porque a bagunça foi minha. Quando nós vacilamos um dia na nossa caminhada com Deus, isso se acumula. Se nós caminhamos e nos deitamos com o pecado, não é só uma pequena atitude, isso pega. E é por isso que nós precisamos permitir que Deus todos os dias haja em nós. Como tem estado a sua caminhada com Deus? Como tem sido a sua jornada com Deus? A sua vida tem sido amoldada pelos padrões desse mundo? Ou a sua vida está sendo formada pela boa, perfeita e agradável